Bom dia, sejam todos bem-vindos aí mais uma palestra da ACIRP, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Ela é promovida pelo Departamento ACI Educa, onde temos curso e treinamento com o objetivo de levar vocês a um conhecimento profundo nesse momento que estamos vivendo aí de pandemia. Então, a Associação Comercial e Industrial tem vários benefícios, consulte o nosso site e conheça toda também a nossa agenda de palestras agora, neste momento. As palestras anteriormente estavam sendo agendadas presencialmente, mas devido aí a fase, agora a fase vermelha, realmente estamos proibidos de fazer os eventos presenciais. Mas a gente sempre dá um jeitinho e vamos trazer conhecimento aí e informações online. Eu gostaria logo já passar para a consultora e a professora Vivian Piovani, tá? Uma experiência muito grande na área de marketing agora, no marketing digital, e ela vai bater um papo com a gente aí sobre mídias sociais para empreendedores. Vivian, voltamos aí, infelizmente, à fase vermelha, pedindo a Deus que a gente consiga passar isso brevemente, porque há o comércio, né, os serviços sofrem demais com os fechamentos, mas é possível usar as mídias sociais para a gente poder vender. Então, eu que sou empreendedor, como é que eu faço aí? O que as mídias podem me ajudar? Vivian Piovani, muito obrigada, seja bem-vinda e aí sucesso na palestra, Vivian. Muito obrigado, Vivian. Obrigado, Márcio. É um prazer enorme estar novamente aqui, desde a semana passada, agora de novo, falando e tentando ajudar o pessoal agora nessa fase vermelha, para que a gente consiga vender um pouquinho mais, a gente consiga acertar nessa parte digital, que foi o que salvou muita gente no ano passado, através da internet. Vamos começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a mídia digital para empreendedores. É um assunto que chama bastante atenção, que muita gente vem pedindo para a gente conversar. Márcio, eu não sei se está aparecendo todos os slides, se está tudo ok. Posso ir? Tranquila? Eu vou indo, então. Nós vamos falar hoje sobre como que a gente faz para ter um planejamento de conteúdo de redes sociais, como que a gente usa a rede social de acordo com os nossos objetivos e a criação de um calendário de postagens orgânicas, impulsionadas, stories e IGTV. Então, na realidade, eu vou passar para vocês como é que a gente cria esse conteúdo, porque é um conteúdo hoje que traz muita informação e é o que chama a atenção do seu cliente e é o que faz ele ficar dentro da tua rede social. Além de vários outros itens que a gente tem que entender, que é a própria plataforma, que é a plataforma que a gente usa, Face, Instagram, e a gente vê os conteúdos que eles disponibilizam para nós, né? As ferramentas. Então, é importantíssimo a gente saber, primeiro, como é que funciona. A gente vai estar usando uma plataforma que é uma plataforma diferente, que é uma plataforma que é de uma outra pessoa. Então, essa plataforma tem algumas regras que a gente fala que as regras da própria casa. Então, a gente sempre tem que entender como é que está funcionando o Face, como é que está funcionando o Instagram, e entender como é que está todo esse processo de AdRank, das partes que a gente tem da própria ferramenta, que muda o tempo todo para melhorar para a gente. Então, é importante a gente saber como a ferramenta funciona e como que a gente pode utilizar essa ferramenta da melhor forma. Eu sempre falo para as pessoas assim, que sempre que nós vamos trabalhar como empresa ou como parceiro, a gente tem que entender um pouquinho dele. E a gente precisa entender um pouquinho da ferramenta, precisa entender um pouquinho como é que funciona o funil de vendas, para que a gente trabalhe o melhor conteúdo para o nosso cliente. Então, isso é a parte fundamental. Então, como é que funciona hoje o Instagram? O Facebook hoje, ele tem alguma utilidade ou não tem? Ele tem. Todo o Instagram, ele é feito em impulsionamento através do Facebook, então não é uma rede que a gente descarta, é uma rede que a gente utiliza muito. Dependendo do segmento do cliente, é uma rede que ainda está mais em evidência até que o próprio Instagram, mas assim, de modo geral, o Instagram, ele tem as suas particularidades, o seu engajamento, e chama muito mais atenção hoje em dia. Mas a gente vai ter que analisar exatamente o que a gente quer em cada rede e o objetivo de cada rede e o que cada rede traz para a gente, tá? Então, a primeira coisa que a gente começa a falar é sobre o levantamento de informações. Então, às vezes, a gente se depara para conversar com o empresário e o empresário não sabe o que está acontecendo no segmento dele,
ele não sabe quais são as feiras, quais são as tendências, quais são as revistas, ele não tem ideia das blogueiras ou dos especialistas do segmento dele, que vão falando sobre o mercado, sobre conteúdo, notícias, tendências, novidades, dicas. Então, isso é importante a gente fazer esse levantamento de informações. Quando a gente começa a fazer esse levantamento de informações, é muito gostoso, é muito legal, porque você entende mais sobre o mercado, a gente entende mais sobre o segmento da pessoa, e eu falo isso até para quem já é aquele empresário que está há muitos anos no mercado e que ele vê o que está acontecendo na empresa dele. Ele não vê o que está acontecendo fora da empresa dele. E às vezes ele permanece com aquela cabeça de 10, 15, 30 anos atrás. E hoje, na pandemia, no ano passado, nós notamos essa diferença, esse distanciamento do empresário, alguns não acreditando na rede social, outros acreditando e estando lá na frente. Então, a gente tem que entender assim, como é que está o seu mercado, o que está acontecendo, quais são as tecnologias que estão vindo, porque é tudo isso, o seu cliente também tem acesso, o seu cliente também quer participar, e quanto mais a gente levar de novidade para eles, mais ele vai ficar com a gente, mais ele vai ver a nossa marca como uma marca que entende do assunto. Então, esse primeiro levantamento de informações, ele é muito importante. É importante você fazer esse levantamento a cada 3 meses para você ter uma ideia do que está acontecendo. Antigamente, a gente fazia esse levantamento de informações anual, quando a gente ia fazer todo o planejamento anual do cliente. Hoje, a gente acaba fazendo de 3 em 3 meses. E no ano passado, quando a gente teve o começo da pandemia, nós cancelamos todos os planejamentos mensais e começamos a fazer planejamentos quinzenais, porque o comportamento do consumidor ele mudou muito na pandemia. Então, a rede teve um aumento de 40% das pessoas lá dentro, muita gente fazendo live, o pessoal entendeu que a live, entendeu não, porque mostrava isso na rede, era o que mais dava engajamento, era o que mais fazia as pessoas seguirem a marca, então tinha uma live toda, tinha várias lives, né, todos os dias, ficou até um pouquinho chato essa coisa de todo mundo fazendo live, ninguém pensando numa outra possibilidade de trabalhar. Então, a gente precisa entender como é que está o seu segmento, o que está acontecendo com o teu segmento agora na pandemia. Então, é importante porque quando a gente vai analisar segmentos, a gente começa a ver que, às vezes, o segmento onde você está inserido, ele está indo muito bem, por exemplo, veterinário, moda, ele está indo bem, mas você não está indo bem. Então, é uma coisa que a gente, mas a moda cresceu tantos por cento, a parte pet está crescendo tantos por cento, por que eu não estou crescendo? Porque o segmento, ele meio que te dá um norte. Então, você está vendo que todo mundo está crescendo e você não está crescendo, então aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo, aonde eu estagnei, aonde eu parei, o que eu preciso alterar. Então, você consegue fazer algumas alterações e consegue ver alguns resultados bem rápidos, tá? Então, o segmento é importante para a gente medir o que a gente vai fazer. Fora isso, a gente tem as feiras e revistas, né? As feiras, elas sempre trazem o que tem de mais novo no mercado, o que a gente tem de tendência, o que chama a atenção do consumidor. No caso, às vezes, nas feiras de moda, eles colocam a peça da novela, porque é aquela peça que está chamando a atenção na novela. Às vezes, eu já fui em feiras de alimentação, equipamentos que reduz o tempo e que faz com que você tenha uma produção em escala. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E isso é muito importante, pelo menos para vocês conhecerem. O mercado de alimentação mudou muito agora com a alimentação natural, com as pessoas se preocupando com a alimentação. Então, são muitas coisas que a gente tem que se adequar. Se até o McDonald's se adequou, né, colocando maçã, colocando salada, a gente também tem que se adequar para alguma coisa. As revistas, elas são muito importantes porque elas trazem o conteúdo do que está rolando também. As feiras, elas trazem de uma maneira geral, a revista mais de uma maneira pontual. Fora isso, a gente tem os blogueiros, os especialistas, que atualmente ditam muita regra, tem muitos especialistas, tem muitas blogueiras em cada segmento. Então, são pessoas que a gente tem que dar credibilidade, tem que dar atenção, tem que saber escolher, porque às vezes essas pessoas que ditam as regras do próprio mercado. Então, a gente tem que estar entendido e sabendo.
As associações e os sindicatos, eles sempre têm o que está acontecendo, a associação comercial tem relatórios do que, como é que está o mercado de Ribeirão, isso é muito importante. Na medida que você vai trabalhando tudo isso, você vai criando na sua cabeça algumas linhas de post, que a gente chama, então a gente vai trabalhar post de tendência, post de venda, post de dicas, post para falar sobre um assunto que está sendo iniciado e a gente já vai entrar no meio para fazer, vou utilizar um meme. Então, a hora que você começa a pesquisar tudo isso, você já começa a ter ideia de quais são as linhas de posts que você vai trabalhar. E isso é muito importante. Então, a maioria dos clientes que a gente vê hoje, eles só querem vender, e foi o que aconteceu na pandemia. Parou-se de fazer conteúdo e só tinha venda, 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 venda o tempo todo na internet. Então, a venda, ela vai ser uma consequência de um conteúdo bem feito. Então, mas eu trabalho com moda. Sim, a gente tem aqui na empresa várias empresas de moda. Aqui trabalha conteúdo, ela assim sobe absurdamente, porque as pessoas vêm, se interessam, gostam, aprendem e usam. Aqui só está preocupada em venda, 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 venda o tempo todo. A parte, por exemplo, de Instagram, de Face, até propriamente o faturamento da empresa, ele cai um pouquinho. Então, a gente tem que entender como é que funciona o comportamento do consumidor, trabalhar esse comportamento, ver as informações que são relevantes para ele e trazer dentro de posts. Mas eu preciso trabalhar muito post de venda. Ok, você pode trabalhar o post de venda, pode estar dentro do seu feed ou simplesmente pode estar impulsionado. Então, vai de cada estratégia que a gente trabalha. Aí, as estratégias, eu vou passar para vocês agora através do funil de vendas, que é uma coisa muito importante para a gente entender. Quando a gente começa a fazer um processo na rede social, a gente tem que entender que existe um funil de vendas. Isso, ele sempre existiu, sempre aconteceu. É que na rede social ele ficou tão em evidência, mas eu lembro até na minha adolescência, quando eu fazia treinamento de vendas, que eu trabalhava nas empresas, já existia que eles não chamavam funil de vendas. Você vai apresentar o produto para 10 pessoas e uma vai comprar. Então, se você quer ter 10 vendendo, para quantos você quer apresentar seu produto? Então, a gente sempre trabalhava essa conta inversa para que a pessoa conseguisse entender que a cada 10 pessoas, 2 vão comprar, entendeu? É isso que é importante. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, muita gente me curte, muita gente comenta, mas eu não cheguei na venda ainda. Existe um processo. Então, a mesma coisa quando vamos pegar lá atrás, batia na porta da casa para vender um produto, você batia em 10 para vender 2. Então, isso é normal. Hoje a gente tem visto, e é uma coisa até do próprio comportamento, esse imediatismo. As pessoas querem oferecer e querem comprar. Então, várias vezes, quando a gente vai falar de treinamento de venda, a pessoa fala, mas eu já ofereci para 3, 4 pessoas, a pessoa não quer. Tá, mas esse não é um parâmetro. A gente tem que oferecer para uma massa para ver o que essa massa vai achar e para ver o que vai comprar. E ver a proporção, porque não é que 2, 3 falaram que não quer o produto, que esses 2, 3 representam a massa. Então, isso é importante porque quando a gente começa a trabalhar na rede social, a gente tem uns objetivos muito bem detalhados dentro da rede. Então, quando a gente fala de um público geral, quando a gente fala de um público conhecido, o prospect, as oportunidades e clientes, como é que funciona isso na rede? Quando você sai fazendo anúncio ou que você vai impulsionar, se você não souber aonde você está, você não preenche o funil e não chega na venda, tá? Então, como é que funciona? Para quem está começando agora, eu preciso anunciar que eu existo para um monte de gente, que é o que a gente fala que é o público geral. Primeiro, eu estou anunciando que eu existo. E ali do lado está escrito despesas. Por que despesas? Porque eu estou investindo na rede, não estou tendo receita ainda, porque as pessoas estão me conhecendo. Aí é um produto novo, eu tenho uma cliente que é um produto novo. A gente saiu fazendo todo e qualquer divulgação desse produto novo. Então, as pessoas começaram a conhecer esse produto novo. Entre conhecer e entender, tem uma diferença grande. Então, eles conheceram, souberam que existe o produto, mas aí alguns se interessaram ao longo de um tempo, que é o público conhecido, e começaram a perguntar sobre esse produto. Então, eu tenho um público geral que simplesmente conheceu o meu produto. Desse público geral, uma parcela
se interessou pelo meu produto, aí eu virei um público menor. Desse público que se interessou, eu tenho que ter alguns quesitos que batem. Ele tem que se interessar, ter dinheiro para comprar, tem que saber identificar meu produto, tem que ir no meu local para comprar ou pedir. Então, tem uma série de itens que ele tem que trabalhar. Alguns dependem de mim e alguns dependem dele, tá? Nas escolhas. Mas a partir do momento que a pessoa te conhece, ela quer entender sobre você. Então, se ela quer entender, quer dizer que ela se interessou por você. Aí depois, no segundo item, se ela se interessou e gostou, ela é um possível prospect. Por quê? Porque ele é um possível cliente para você. Só que ela está te escolhendo entre alguns concorrentes, tá? Então, até ela chegar até a tua empresa, leva um tempo. E dependendo do segmento, leva 2 meses, 3 meses, 1 ano, esse funil de vendas. Então, tem que ser muito claro isso para vocês entenderem, para não ter aquela coisa assim, eu acabei de anunciar e eu quero que venda. Não funciona assim. Então, tem um funil de vendas. E aí, esse funil tem que ser bem detalhado para que você consiga trabalhar a tua equipe em cima disso. Então, o público geral, geralmente, você vai fazer um alcance, que é o que a gente chama de estratégia de alcance. Aí, o que é essa estratégia de alcance? O Facebook e o Instagram saem mostrando para o máximo de pessoas, porque ele simplesmente quer que as pessoas vejam que você existe. Esse é um primeiro passo da própria rede. Então, você tem como definir aonde você está dentro do funil de vendas. Então, se você escolher, olha, eu sou novo. Então, a gente sempre brinca aqui na empresa, né? Todos os clientes, eles sempre deveriam começar pelo alcance e ir fazendo até chegar no cliente para compra. Só que na medida que você está lá embaixo no funil de vendas, você não pode deixar de abastecer o funil lá em cima. Então, é engraçado, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu fico confuso, porque eu estou começando a fazer um trabalho aqui, o meu cliente já está me chamando, outros já estão comprando, cada um está dentro de um funil. Qual objetivo eu uso, Vivian? Aí o objetivo vai do que você tem disponibilidade. Por exemplo, eu tenho um cliente que a gente fez o funil certinho e ela chegou num ponto que ela estava tendo muita venda e ela não estava dando conta de atender e não tinha a possibilidade naquele momento de contratar outras pessoas. Então a gente deu uma recuada, ficou mais lá em cima no funil, mostrando para as pessoas que existia, tudo para ela se restabelecer, para depois chamar cliente de verdade para efetivar. Então depende aonde você está, depende o que você quer fazer. Aconteceu um desespero no ano passado que todo mundo começou a vender para a rede, mas ninguém tinha assim o entendimento, porque na hora que você passa para ser um público conhecido, geralmente as pessoas já começam a falar com você. E na hora de falar, você tem um tempo muito rápido que você tem que responder. E nesse tempo muito rápido, você tem que dar as informações que a pessoa quer, tem que lembrar de engajar a rede e não pode deixar ela muito tempo sem resposta, porque senão a rede te joga lá embaixo porque você demorou para responder. Então tem tudo isso. Eu tenho que responder o direct. Se eu falei que o WhatsApp está funcionando, eu tenho que responder o WhatsApp e tenho que responder os comentários. Então, esse processo, quando chega nessa fase, você já encantou o teu público, as pessoas estão querendo te conhecer um pouquinho mais para te escolher, para depois te comprar. Então, essa fase onde começa a ter muita pergunta é onde o cliente fala, Vivi, eu não estou dando conta, mas faz parte do processo. E vocês têm que entender que tem que responder o mais rápido possível. Por quê? Senão não vai chegar no funil de vendas lá embaixo. Então, assim, é muito importante vocês terem isso muito bem feito na cabeça, porque a sua equipe tem que estar preparada, tem que ter uma pessoa para responder, a pessoa tem que entender o que ela vai falar, e aquela pessoa que vai falar, ela não só responde um comentário, mas ela tem que tentar trabalhar esse cliente para descer e virar um cliente no funil de vendas. Então, quando eu vou fazer treinamento de vendas, eu falo para os funcionários, gente, até o cliente chegar até vocês, o empresário já gastou muito, porque olha lá, despesa, todo isso no processo do funil de vendas, para chegar na receita. Então, se o cliente se comunicou com você, você tem que fazer de tudo para vender, porque ele já participou de todo um funil de vendas, tá? Então, isso é importante. Então, onde eu quero chegar? Eu quero um público geral? Eu quero um público que já está me conhecendo, que já está vendo a minha marca, que gosta de saber de mim.
Eu quero um público que vai clicar no link e já vai comprar aonde eu estou. Esse é o primeiro passo. Vivian, eu não faço a mínima ideia de onde eu estou. Então, vai funcionar assim. O público geral, geralmente, ele só dá curtida. O público conhecido, o público prospect, eles já começam a fazer algumas perguntas, mas perguntas abertas. Eles querem apenas conhecer, qual que é esse tecido, que tipo de pão que é esse? Ele só vai te perguntar. Quando ele começa a gostar mais, olha, mas isso aí vende em que tamanho? Aí ele começa a ser mais específico, quer dizer que ele está próximo de fechamento. Então, você tem que saber, Vivi, a minha rede tem muita curtida, mas eu não tenho comentário. Então, está na hora de você trabalhar um conteúdo um pouquinho melhor. Não só venda, só peça para vender. Trabalhar como é que se usa a peça. Então, assim, um exemplo muito simples, mas muito útil para quem não conhece, foi feito antes de existir a rede social, foi o conceito do leite condensado, né? O Moça. É uma coisa assim, é uma grande empresa, mas ele fez exatamente o que todo mundo deveria fazer agora. O leite condensado, há um tempo atrás, na cabeça das pessoas, só existia para fazer pudim para sogra, que era o top, porque quando não era para sogra, era para qualquer outra pessoa e é outra marca. Mas era o bendito do pudim. E aí, o que eles fizeram? Olha, a gente precisa aumentar o consumo das pessoas, aumentar o ticket médio. Eu preciso que as pessoas, em vez de comprar uma ou duas latas, ou uma por semana, são 4 latas, né, cada fim de semana, compre mais e utilize mais. Então, como que a gente faz? Eles começaram a criar conteúdos na lata do leite condensado. Então, começou a mostrar outras receitas para as pessoas conhecerem a receita para comprar o produto dela. Então, às vezes, a gente chega numa loja, esse produto não vende. Não vende pelo quê? Primeiro, tem milhões de fatores, né? A vendedora não comprou a ideia, não consegue passar para frente. O público olha a imagem, mas não acha que vai ficar bonito nela, não sabe usar. Então, isso aí gera conteúdo. Então, assim, o melhor conteúdo que você tem, além de fazer todas as análises que eu passei, é assim, análises versus o que os clientes estão falando na própria loja. Isso chama muito atenção, porque o assunto que o cliente está perguntando, se todo mundo chega e olha um vestido e fala, nossa, mas como que usa esse vestido? Amarra aqui, amarra aqui. Então, peraí, então eu já tenho uma dúvida aqui, eu vou fazer a foto do vestido e já vou mostrar as possibilidades de uso. Esse pão se usa como? A gente tem visto muita gente hoje, até a gente tem um cliente, e é uma tendência, se você for analisar o mercado, que é o uso contínuo de novas opções de consumo do pão de queijo. Então, hoje, o pão de queijo ele é visto como um pão que você toma no café da manhã ou no café da tarde. Esse pão de queijo, ele é tomado com café ou com suco só e acabou. Ou é recheado e boa. Aí a gente tem visto algumas empresas, inclusive a gente está ampliando aqui a parte de consumo, pegar o pão de queijo e fazer pizzinha de pão de queijo para o jantar, fazer crotons para colocar na salada, fazer aquela French toast, que é aquela rabanada, que fica muito bom. Então, a gente começou a ver outras opções do pão de queijo, que não seja só ele puro para consumo. Por quê? Porque as pessoas querem coisas diferentes. E a gente tem visto muita mudança nesse comportamento, porque as pessoas estão realmente dispostas a testar coisas novas. Tá? Então, isso é um funil de vendas que tem que estar muito bem feito, muito bem tranquilo. Quando faz post de venda, só venda, você chama muito o público geral. Quando você faz conteúdo, você vai alcançando os níveis abaixo para se transformar em cliente. Então, assim, comprar seguidores, por exemplo, eu sou contra. Eu acho que um bom conteúdo atrai seguidores reais para você conquistar o funil de vendas. Então, a gente nunca compra nada de público-alvo. Por quê? Porque se eu compro algum seguidor, que a gente até fala, não é um público-alvo, eu consigo ver rápido numa marca 10 mil, 15 mil pessoas curtindo, mas não tem a interação do funil de vendas. É muito nítido. E a gente faz uma comparação com o cliente que está conquistando a rede agora, com 500, com 700 seguidores, eles têm o mesmo engajamento de 500 seguidores para 10 ou 15 mil. Então, são coisas que a gente tem que parar para analisar, se vale a pena ou se não vale a pena. A única possibilidade que eu acho que vale a pena é, Vivi, eu preciso de 10 mil seguidores para colocar aquele arraste aqui, eu vou vender um curso e tal. Então tá bom. Então, vamos pensar
em fazer um conteúdo versus compra de seguidor, porque tem um objetivo por trás. Mas comprar só para ter números, isso é muito complicado, porque toda vez que a gente pega cliente aqui na empresa, o engajamento não vai, as primeiras vezes que a gente começa a trabalhar, cai o seguidor, porque o seguidor começa a aparecer mais a sua conta para ele, aí ele fala, não sei por que eu segui essa empresa, vou sair. Então, o primeiro relatório, em vez de ser positivo, ele é negativo. Mas por quê? Porque as pessoas que foram compradas começam a sair porque você começa a aparecer mais para eles. Então, isso é um ponto que tem que verificar se vale a pena ou não. De análise, e muito importante você definir seus objetivos. Por isso que eu falei, em que parte do funil você está, cada uma tem um objetivo. Se eu estou lá embaixo já para compra, o Facebook e o Instagram tem um objetivo, que é quando você vai anunciar, ou ele percorre até o e-commerce da pessoa, mapeando quem larga o carrinho no meio do caminho, para depois você fazer uma campanha só para eles, ou eles clicam e já compram. Então, depende do que você quer fazer, tá? Agora, precisa identificar qual é o objetivo. Meu objetivo hoje é me tornar conhecido. Meu objetivo hoje é vender. Na realidade, todo mundo quer vender. Mas, às vezes, a gente chega num patamar da rede social que a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Por quê? Porque isso acontece muito aqui também na empresa, quando a gente pega um cliente novo e a gente vê que todo o conteúdo que ele trabalha gera curtida, mas não gera engajamento e vendas. Aí a gente tem que dar um passo para trás, que é onde o cliente não gosta, que a gente tem que estudar o que ele está fazendo, estudar o cliente, fazer vários testes. Para quê? Para que a gente identifique o público para depois seguir reto. Porque se eu não identificar o público, eu vou continuar naquela mesmice de não vender quase nada. Então, eu preciso identificar quem é esse público, senão eu não vou conseguir seguir na frente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é identificar as métricas da rede. Então, por exemplo, o que significa contas alcançadas? Por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês tem 3.145 contas alcançadas. O que é contas alcançadas? O que é impressão, que está 18.685? Então, eu preciso entender. Então, por exemplo, pega o funil de vendas. Lá em cima, onde está escrito que é um público geral, tudo são contas alcançadas. Alcançou tantas contas. Ah, mas por que não alcançou tanto? Porque o objetivo não era para alcançar um monte. O objetivo já estava no meio do funil. Então, ele não alcançou muitas contas, alcançou 3.145, podia ter alcançado 100 mil pelo valor que colocou ali. Mas ele teve de impressão 18 mil. Qual que é a diferença? Pode ser que chegou no meu celular e eu não vi, mas chegou. Quando ele chega no meu celular, chama contas alcançadas, certo? Então, alcançou 3.000 contas, chegou no celular de 3.000 pessoas. Não sei se eles viram ou se eles não viram, mas chegou no celular de 3.000 pessoas. Impressões. Impressões são visualizações, não são pessoas. Eu, Vivian, posso ter visto 10 vezes o anúncio. Eu sou 10 impressões. Então, a gente precisa entender o que está rolando. Então, aqui, a hora que eu bato o olho nesses resultados, eu já consigo ver que a pessoa já está no meio do funil. Por quê? Porque alcançou um número pequeno de pessoas, mas teve muita visualização. Primeiro ponto, ou ele não escolheu muita gente para ver, ou a arte que ele fez, o conteúdo que ele fez, muita gente está gostando. Porque chegou para 3.000 pessoas, mas 18.000 visualizações, então quer dizer que as pessoas estão gostando. Quando a gente vê que a arte não está legal, alcança 3.000 pessoas e 3.500 ou 4 que viram. Não quer dizer que são 3.000 pessoas que viram. Pode ser que 2.000 viram 2 ou 3 vezes, para dar um número um pouco maior. Então, isso é importante a gente entender, senão a gente gasta dinheiro à toa. Então, os nossos clientes aqui sempre têm que entender os nossos relatórios, o que é uma conta alcançada, o que é uma impressão. Eu acho que isso é o fundamento principal para você tomar a decisão. Então, na hora que você passa um relatório, olha, eu achei que essa arte ou que esse conteúdo não chamaria atenção, mas ele chamou muito atenção aqui. O que você acha do no próximo mês a gente trabalhar um conteúdo parecido, ou a estratégia de post, que, por exemplo, foi o IGTV. Vamos trabalhar o IGTV na medida do que o que vai acontecendo. Existe o geral e existe o menor. O que é o geral? O geral é a rede te dar um relatório. Então, por exemplo, o IGTV,
ele tem muito mais engajamento por ser um vídeo do que um post comum. Aí você fala para o cliente, vamos trabalhar em IGTV? Tem muito cliente que não quer trabalhar em IGTV. Então, qual é uma estratégia que eu posso trabalhar, já que o cliente não quer trabalhar em IGTV? Vamos intensificar as fotos nos stories? Vamos fazer mais impulsionamento para pelo menos ficar balanceado, já que o cliente não quer fazer o IGTV, que é o vídeo que hoje o Instagram disponibiliza para vocês fazerem, que tem que ter mais de 1 minuto. Quando tem menos de 1 minuto, ele entra como um post normal. Então, isso são coisas que a gente tem que avaliar. Então, a primeira coisa, analise o seu mercado. Pegue tudo que você achar interessante, tudo que você viu de conteúdo e traga para dentro da tua empresa. Traz o que as blogueiras estão postando, o formato de post que elas estão postando, o formato de post que os especialistas estão fazendo. Ah, estão fazendo IGTV, estão tirando foto no cabide, estão fazendo foto no provador, estão fazendo foto explicando a bomba. O que está fazendo? Primeiro ponto, você traz tudo isso para dentro da tua empresa. Aí você fala assim, como que tá? A gente já tem clientes vindo do Instagram, do Facebook, ou a gente não tem esse tipo de cliente? Não, a gente não tem, a gente vai ter que fazer esse tipo de cliente. Então, vamos começar a trabalhar o alcance para chamar a atenção do máximo de pessoas. E depois a gente vai vendo os conteúdos do que o pessoal pergunta. Até as perguntas no própria rede já é um conteúdo que você pode trabalhar. E aí a gente começa a definir o que vai ser post, o que vai ser simplesmente um stories para você explicar, e aí vira um stories destacado, se vocês quiserem, ou o que é um IGTV, ou se vai ter que brincar, usar outras plataformas, TikTok, Reels, aí a gente vê o que a gente vai trabalhar. Na maior parte dos clientes não gostam de trabalhar esse tipo de plataforma, mas se o seu cliente gosta, tem que fazer. Então, aí fez tudo isso, eu ponho para rodar o anúncio, eu ponho para rodar o feed, e aí eu começo a analisar o que está acontecendo, quais são as respostas que eu estou tendo na medida do que eu fiz. E aí você vai falar. Então, é engraçado que às vezes a nossa percepção é diferente. Então, às vezes você olha uma arte e fala, nossa, essa arte ficou muito feia. A hora que você vai impulsionar, a hora que você vai chamar as pessoas, aí você faz várias artes, todas com pouquinha diferença, a arte que você achou mais feia é a arte que mais dá engajamento. Por quê? Porque as pessoas gostaram daquela arte, não é o teu gosto, não é o que você acha, mas é o que o seu cliente acha. Então, isso é uma coisa também muito particular. Às vezes a gente estuda o consumidor, entende o que ele gosta, cria o post, e o cliente fala, não gostei. Eu falei, vamos fazer um teste? Aí os clientes do nosso cliente gostam. Por quê? Porque tem um estudo antecipado, tem um jeito de trabalhar, mas nunca a gente deixa de levar em consideração o que o nosso cliente fala. Mas a gente tem que ter um ponto de partida. O ponto de partida vai ser o gosto de vocês, beleza? Mas dali para frente tem que ser o gosto do cliente na medida que a gente vai vendo. A maior parte dos clientes que a gente conversa, inclusive na associação ou aqui mesmo na empresa, a gente nota que o pessoal aprende a fazer os impulsionamentos, mas faz de coisas aleatórias e não vem o resultado, só vai fazendo. Isso é gastar dinheiro à toa. Então, o nosso objetivo sempre é trazer, qual que é o teu objetivo, do seu objetivo, onde você está no funil, tá vindo ou não tá vindo, tá conseguindo responder ou não tá conseguindo responder, para depois a gente trabalhar o restante. Então, isso é a dica que eu queria trazer para vocês. Trabalhem o conteúdo, analisem as estratégias e tragam os resultados analisados, senão não vai ter nenhum resultado positivo, tá? Era isso que eu queria passar para vocês. Márcio, tem mais alguma pergunta? Alguma coisa que eu não respondi? Eu acho que o Márcio deve ter saído. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se ele me Não, Vivian, estou junto com você aqui, Vivian. Eu só tirei a minha. Agora já coloquei, pode tirar o slide, tá, Vivian? Tá. Vivian, tem uma pergunta aqui, vou colocar aqui na tela do Al Valente. Ele pergunta para você aí, no caso de prestação de serviços, por exemplo, serviços contábeis, alguma particularidade a ser considerada, visto que não há produto físico a ser mostrado? Como agregar valor ao serviço como esse na rede social? Responde aí para a gente, por favor, Vivian. Obrigado. Tá. Obrigada, Márcio. Existe sim. Todo o conteúdo, se você for olhar a parte contábil, ainda mais agora no começo do ano, que tem muita gente com dúvida de como vai fazer o imposto, como é que vai trabalhar, o que vai fazer, como que vai atuar. Então, assim, eu acho que tá bem propício para você trazer um conteúdo. Então, assim,
É importante você saber o que teu cliente tem de dúvida para que você consiga trabalhar alguns posts que tiram a dúvida. Então, por exemplo, você vai pegar advogado. O advogado não pode trabalhar e divulgar, não pode falar sobre o trabalho dele. Como que ele vai fazer? Ele vai trabalhar algum conteúdo. Esse conteúdo é o que mais as pessoas chamam, o que mais as pessoas perguntam. Então, se você pegar dentro da tua empresa e selecionar assim, ó, o cliente está me ligando para perguntar tal coisa. O cliente está me ligando para perguntar tal coisa. Eu não sei em que parte contábil que você trabalha e como que funciona. Mas, por exemplo, se você trabalha com empreendedores ou que você trabalha com pessoa física, então você já chama para o imposto de renda, a migração, as alíquotas, o que está. Então você vai tirando dúvida, mas não na sua linguagem e não na forma especializada que você trabalha. Você tem que pegar o teu conteúdo e trazer numa linguagem mais simples. É aquela linguagem que qualquer pessoa pode falar, qualquer pessoa pode fazer. Então, a gente tem algumas pessoas aqui que tem um conteúdo bem específico, que às vezes escrevendo um post, ele não consegue entender. Então, o que a gente faz? A gente faz a chamada para o post. Eu tenho uma cliente aqui que trabalha muito CEFEM, na parte jurídica. Então, ela faz a chamada para o post, ela chama falando de algumas coisas bem específicas, mas ela finaliza com IGTV. Porque na hora que você vai explicar todo o assunto, fica muito mais fácil você escutar um vídeo do que você escutar simplesmente ler um texto. Então, existe também a possibilidade que a gente faz aqui também, por exemplo, é assim, vamos falar sobre uma alíquota que está, ou uma transição de um MEI para um ME, eu não sei, depois se você quiser me falar se é pessoa física ou jurídica, mas enfim, ó, qual é o prazo final para entregar tal documento, tal relatório, um imposto, qual é o imposto que você quer falar, o que está acontecendo das dúvidas do mercado. Você faz alguns posts escritos, se você tem site, você põe um conteúdo maior dentro do blog, e você não deixa de fazer o IGTV. São 3 conteúdos iguais, mas tem gente que não vai gostar de ler, vai gostar de assistir o vídeo, tem gente que vai gostar de ler. Então, você faz 3 conteúdos iguais e você acha o seu público nesses 3 conteúdos. No seu segmento, funciona muito mais conteúdo do que post de venda, muito mais. Isso a gente tem visto com os nossos clientes aqui, prestadores de serviço. Você sempre tem que dar algum conteúdo que chame a atenção ou que tire alguma dúvida. Às vezes também, quando você começa a analisar o mercado, você começa a ver a gente fala aqui alguns serviços de prevenção, para que não aconteça um problema lá na frente. E aí você já vai ensinando a pessoa a prevenir desse serviço com o seu serviço, para que a pessoa lá na frente não tenha que pagar um imposto um pouco maior. Não sei se eu estou sendo clara, mas assim, esse conteúdo é o que chama a atenção das pessoas. E tenta falar com quem atende os clientes, porque sempre as dúvidas, se você olhar e mesclar todas as dúvidas, tem umas 10 dúvidas que são as mesmas. Essas devem ser esclarecidas no post, tá? Mais alguma pergunta? Vivian, nós temos aqui várias perguntas, tá? E a gente não vai ter tempo, nós estamos já esgotando o tempo da palestra, mas eu separei 2 perguntas para você dar uma pitadinha aí de conhecimento, por favor, tá? A primeira dela vem aí da Daniele Lopes, ela pergunta aí, seria interessante usar os stories para fazer perguntas, enquetes com esses clientes de serviços? E ela vai além, ela tem complemento, para levar as dúvidas e gerar o conteúdo? O vídeo aproxima muito mais, isso é verdade? Então, uma pinceladinha, só tem mais uma pergunta, eu fiz esse filtro aí para pedir o pessoal realmente conseguiria responder. Só tem mais uma pergunta ali que a gente vai fazer. Obrigado, Vivian. Tá, os stories, ele é muito bom, ele é fundamental para fazer esse tipo de análise. Só que você tem que ter feito um trabalho antes para que você tenha a resposta dos stories. Então, já aconteceu do cliente falar assim, eu faço enquete nos stories, mas não tenho resposta, porque não está engajado ainda. Então, a gente faz, por exemplo, um mês de engajamento com conteúdo, aí, a hora que fez um mês, a hora que você aumentou a visibilidade nos stories, a gente faz enquete sim. Então, essas enquetes, elas funcionam muito bem, ela é muito importante, porque o cliente, além dele falar sim ou não, depois ele sempre escreve alguma coisa, então é muito interessante, é importante sim. Só que assim, para você chegar na enquete e ter resposta, tem que ter o engajamento, que é o que eu estava explicando lá atrás. Mas o uso dos stories, independente para conteúdo ou não,
Ele funciona muito bem, muito. Inclusive, eu falo para vocês que o Stories tem que ser diário, você tem que responder milhões de perguntas, você tem que falar sobre conteúdos mais nos Stories do que no próprio feed. Entendeu? É que o Stories, ele não é muito para isso. Então, o Stories hoje ele é uma história. Então, ele tem que ter um começo, meio e fim. É que ninguém usa assim. Mas se você for falar de um assunto, é interessante você falar de um assunto. Tem um médico que ele utiliza, ele fala assim, vamos falar sobre açúcar. Aí ele fala assim, o que vocês gostariam de falar sobre açúcar? Ele dá 4 opiniões, dá quatro questionamentos. Naquele assunto, ele começa a falar um Stories para cada assunto daquele escolhido. Então é muito gostoso de entender, porque as pessoas vão fazendo as perguntas em box e ele vai respondendo. E essas perguntas em box viram posts depois. Então é muito legal, porque ele faz a enquete, o que vocês gostariam de saber de açúcar? Aí a pessoa escreve, agora ele fala assim, dentro dessa abordagem do açúcar na velhice, do açúcar, quais são as dúvidas? Aí as pessoas começam a perguntar. E aí os stories é uma sequência de respostas. Isso é muito legal. Às vezes eu até coloco o stories dele e vou assistindo, porque ele explica de uma maneira muito fácil para entender. Na linguagem dele, jamais, porque é muito técnica. Mas ele explica de um jeito que dá para ser entendido. Essa é a maior dificuldade de todo cliente. Explicar de um jeito mais fácil para todo mundo entender. Tá? Tá claro? Vivian, vamos lá para a última pergunta, tá? Veio lá do Facebook da Roseni, né? Ela pergunta, ela tem uma loja de biquíni lá no Planalto Verde e ela quer que pessoas conheçam mais rápido a loja dela. Então, vai lá, Marketplace, Face, Instagram, o que você orienta ela para a gente, por favor? No Face, no Instagram, no Google Meu Negócio, como me firmar. Ó, é interessante, ela falou que ela é do Planalto Verde, é uma loja pequena. Então, eu faria toda a divulgação na rede social com um investimento um pouquinho maior, mas bem setorizado naquela região para as pessoas conhecerem ela, se esse for o objetivo, vender mais naquela região. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você não quer pagar o mototáxi, as pessoas não querem pagar para deslocamento, então você faz esse trabalho. Existem outras formas também que eu faria. Eu pegaria o bairro, mapearia as pessoas que estão lá próximas, uma padaria, uma academia, eu mapearia tudo. Ainda mais agora nessa parte, nessa fase vermelha, quais seriam os segmentos que estariam abertos. Por exemplo, a academia está aberta, a padaria está aberta, o supermercado está aberto. Tentaria fazer parcerias com eles. É um sorteio, ou conheça a nossa página, curta e ganhe tantos por cento de desconto. Eu faria essa parceria com vários para que no bairro eu ficasse bem conhecida, mas muito conhecida mesmo. O Google Meu Negócio, ele facilita também bastante. Inclusive, você pode fazer depois uma estratégia para quem for lá, fazer o cadastro lá na hora, ganhe algum presente, alguma coisa simples, porque ele te avalia e essa avaliação vale muito em consideração, porque o Google está ligado no Face, no Insta e tal. Então, um ajuda o outro. Inclusive, você fazer postagens no Google Meu Negócio também ajuda muito. Então, eu faria essa estratégia, porque eu não pegaria só o online, eu pegaria a estratégia offline, que é fazer alguma coisa nesses estabelecimentos que estarão abertos, trabalhariam alguma parceria e transmitiria essa parceria no online. Então, o pessoal do online ia saber que eu estou em parceria com a academia, em parceria com a padaria, mas lá mesmo eu conseguiria trabalhar outras coisas. Porque daí, se você fizer algum trabalho, por exemplo, fazer um mini desfile na academia, alguma coisa mais simples, não pode ter aglomeração, mas você consegue chamar algumas pessoas, presentear algumas principais alunas, você consegue fazer qualquer trabalho lá, e esse trabalho você consegue chegar diretamente no cliente, porque vamos pensar o seguinte, para você ter um cliente para conversar, tem todo aquele funil de vendas para você trabalhar. Se você fizer uma parceria e for um dia, por exemplo, na academia, ou estar presente na padaria, você vai ter vários clientes ao mesmo tempo para você ter o convencimento. Então, eu faria dessa forma, além de intensificar o valor na rede numa região menor. Eu faria isso, tá? E aí, dentro dessa região, eu escolheria o público para depois ampliar para outras regiões. Certo? Vivian, obrigado por ter a resposta. Nós temos aí mais perguntas. Infelizmente, estamos com o nosso tempo já estourado. Então, manda lá, entra nas redes sociais da Vivian, tá? Faz a pergunta para ela com carinho. A gente conhece essa profissional, essa pessoa fantástica. Ela vai responder para vocês.
Fica tranquilo, manda para mim. Eu queria, assim, agradecendo aí, falando aí dos próximos recadinhos, né? Porque o ACI Educa vai ter mais palestras essa semana. Então, tá aí na sua tela aí a palestra aí amanhã, né, sobre sucessão em empresa familiar, vai ser com o Gilberto, né, o professor e o consultor Gilberto, dia 2/2. E também nós vamos ter uma outra palestra muito interessante na quarta-feira, também às 9 horas da manhã, com o tema e-commerce, como iniciar com sucesso. Então, veio essas palestras nessa semana difícil, mas que a SERP consegue levar esse conhecimento. Então, você que está precisando vender, você que vai, você usar suas redes sociais também, participa da nossa palestra aí sobre e-commerce. Vivian, as suas considerações finais, eu sinceramente agradeço muito, a CIRP agradece a sua presença, de compartilhar o seu conhecimento e realmente ajudar os nossos empreendedores aí a sair desse momento difícil. Ok, Vivian? Muito obrigado. Vivian, as suas considerações finais. Márcio, eu quero agradecer mais uma vez e quero me disponibilizar porque é um assunto que a gente gosta bastante. E no ano passado, na pandemia, inclusive, a gente fez vários bate-papos com os empresários. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar na minha rede. Eu vou deixar o slide depois, se você quiser passar para o pessoal. Lá na Sonet Marketing, pode me chamar, a gente responde todas as dúvidas que a gente não conseguiu responder, porque como é um assunto que às vezes muita gente tem dúvida, eu acho que não tem que escutar e parar. Eu acho que você tem que escutar, correr atrás, entender e fazer. Então, eu não quero Vivian, barrar esse processo, pelo amor de Deus. Então, se tiver alguma dúvida, pode me chamar, pode perguntar, que a gente responde lá para vocês, tá? Ok, Vivian, muito obrigado. A CIP agradece a participação de vocês em mais essa palestra aí de conhecimento do Departamento ACI Educa. O objetivo nosso sempre é levar conhecimento para que os empresários e empreendedores possam desenvolver os seus negócios. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto agradece a sua participação. Vai ficar lá nas nossas redes sociais essa palestra gravada e chama a gente pode enviar esse arquivo aí da palestra para vocês. Obrigado a vocês, Vivian. Desejo sucesso e a todos os nossos empreendedores. Um grande abraço e um ótimo dia, Vivian.